Olá, pessoal. Fala Pública Podcast de hoje. Eu tenho o prazer enorme de receber uma das mulheres que eu considero referência, que eu considero guerreira, que eu considero uma das maiores influenciadoras dentro do Instagram, que fala sobre violência doméstica, que fala com feminicídio, mas com propriedade. Nada mais, nada menos do que Monique Busson. Obrigada. Prazer, seja muito, muito bem-vinda ao Fala Pública Podcast, né, Pietro? Verdade, Flavinha. Nada melhor do que uma pessoa que sente na pele Exatamente. a questão da segurança no estado do Rio de Janeiro, né? Que não é pra qualquer um, não. Rio não é pra amador, não. Não. Obrigado por ter vindo, Monique. Obrigada. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho. É um desafio muito grande estar com o microfone, né? Mas é um trabalho fundamental. Eu agradeço o convite. Monique, a gente já começa o nosso bate-papo aqui hoje perguntando para você como você chegou até a Polícia Militar, que você hoje é uma policial de referência, você fala no fronte, eu sou uma das que acompanha os seus vídeos, você lá correndo com fuzil debaixo de sol, prendendo o cabelo, suando, e você fala da forma positiva, você traz a polícia para a sociedade do jeito que a gente tem que ver, não daquele outro momento que a gente esquece, não precisa saber, que é o negativo da polícia. Como é que você entrou para a polícia? A gente sabe que você tem uma vida pregressa de vendedora, etc. Mas o que te levou, o que te motivou a Monique entrar para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Então, Flavinha, não tem como falar de profissão se a gente não fala de propósito, né? E muitas das vezes a gente vive o nosso propósito sem ao menos saber a finalidade daquele propósito, né? E eu sempre tive o coração voltado para ajudar o próximo. Eu sempre fui, eu trouxe isso da minha mãe, é um legado, né? Desde pequena eu via ela fazendo isso com as pessoas, de enchente, arrecadar, né? Roupa, alimento. Então eu cresci vendo aquilo. Então para mim é muito natural ajudar o próximo. E aí eu sempre trabalhei com moda, com beleza, venho de Quentinha, sou maquiadora, trabalhei na Sephora. Eu tenho 37 anos, eu tenho 10 anos de carteira assinada e 10 anos de militarismo. Metade da minha vida trabalhada. É isso aí. Trabalhando. Porque a gente gosta de dinheiro, então tem que trabalhar. E aí, quando minha filha mais velha tinha 5 anos, em torno de 5 anos, ela queria um presente específico no Natal. Eu era vendedora de loja, de shopping, naquele Natal eu não tive condição. E aquilo foi uma virada de chave na minha vida, na minha cabeça. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo para sair daqui? Pô, pra ela era uma simples boneca, pra mim foi a virada de chave da minha vida. Eu falei, não, eu preciso de uma estabilidade, eu preciso dar um futuro melhor para minha filha. Não foi sonho de criança, como muita gente acha que os policiais vocacionados, né, têm o sonho de criança. Então, e eu converso com meus amigos, entrevisto policiais o tempo inteiro, e a maioria não é sonho de criança, é algo que desperta, é um estalar. É um gatilho, e aí eu pensei, eu vou fazer um concurso público, mas qual concurso? Concurso que seja ligado ao meu propósito. Eu gosto de ajudar pessoas. Eu acho que não tem profissão melhor de você servir ao próximo do que polícia militar, né? Bombeiro também, médico, mas eu juntei a minha vontade de ajudar o próximo, a minha ousadia, que eu sempre fui ousada. Tem que ter coragem, principalmente para ser policial aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu juntei estabilidade com ajudar, com coragem. Que você fez, passou. Primeiro concurso que eu fiz, eu passei. Tá vendo o empenho, né? Empenho, tem que abrir dedicação. Mão. Assim, apesar de ser um concurso de ensino médio, a prova que eu fiz foi de 2014. Foi difícil, hein? Foram 110 mil inscritos, só tiveram 5 mil, quase 6 mil aprovados. Caramba. E quantas vagas? Foram 2 mil vagas, mas passou para 4 mil, né? Vai chamando porque tem muita reprovação nas etapas. É um concurso de 7 etapas, então tem muita reprovação, né? E quando você entrou na polícia, era aquilo que você queria? Então, quando eu entrei, como eu te falei, eu sempre tive um espírito de moleca, de ousadia, eu sempre fui diferente, assim, das minhas amigas. Sempre tive espírito de liderança, porque você ser policial, você precisa ter liderança. Sim. Porque não é que você vai liderar a equipe, você tem que liderar as suas decisões ali no momento. Você tem que ter iniciativa para tudo, tem que ter... Então, assim, quando eu entrei, durante o curso, eu já fui... Se destacando. Porque eu já fui subxerife geral. Que é isso? Tem xerife... Você foi militar? Não fui. Você foi militar já não? Queria muito ter sido, não consegui. Então, a companhia é em torno de 450, né, recrutas, homens e mulheres. E aí precisa de xerifes, divididos por pelotões, e xerife geral e subxerife geral. Eu fui subxerife geral.
Caramba. Né? Sem nunca ter sido militar. Só que assim, o meu capitão, quando você tá lá recruta, você tem medo de tudo, né? Até da sua sombra. Porque tu fica assustado, tu fica com medo de perder, de ser reprovado, porque as etapas são muito difíceis. Eu tirei tatuagem para poder entrar, raspei tatuagem. Então, para mim foi muito difícil. Eu esperei muito aquele momento. Então, assim, eu treinei muito, porque atividade policial não é um cargo funcionário público comum. Eu falo assim, que a polícia pode ser para todos, mas não é para qualquer um. Exato. Tenham isso em mente, porque por mais que você quero entrar para ficar administrativo, uma hora ou outra você vai para atividade fim, que é soldado combatente. Sim. E aí, lá o capitão ficou apertando meu pelotão, que era só de mulheres. Eu quero uma xerife, eu quero uma xerife, eu quero... E todo mundo assustado, a gente não sabia nada, não sabia marchar, não sabia ordem unida. Todo mundo, são você tá pegando as coisas rápido. Me botaram na fogueira. Porque ele queria um voluntário. Porque ele falava o seguinte: 1 por querer faz mais do que 10 por dever. É isso mesmo. E, cara, essa frase ficou na minha vida. Porque, de fato... Legal. E aí eu fui voluntário. E ele ficava apertando, deixava a gente até mais tarde, até sair um xerife dali. Puxa, aí eu entrei em sentido e levantei a mão. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo na minha vida. Vai. Eu não sabia realmente o que me esperava, mas ali, assim, eu já é algo de liderança, já é algo que você... Eu não tenho medo do que vem. Eu vou enfrentar, é para enfrentar, vamos. Então é para as meninas, vão parar de sofrer? Então vamos embora, vamos sacrificar uma só. Eu vou jogar meu corpo aí a carcaça para rolo. E fui. E eu pagava flexão direto quando alguém fazia besteira no pelotão. Sempre assim. E aquilo foi me forjando, sabe? Eu falei, cara, é muito legal. E aí, dali, eu ficava pensando, eu quero ser operacional, que não é muito comum dentro da polícia militar. Principalmente para mulher. Sim, eu tô dizendo mesmo as FEMs, a gente chama de FEM, né? Policial feminina. E aí, por quê? É muito novo a mulher na polícia. A gente tem pouco mais de 50 anos. Então a gente está aprendendo. Até os homens estão aprendendo com nossa convivência ali dentro. O militarismo é muito machista, né? Sempre foi. E não é diferente no Rio de Janeiro. Assim, mas hoje em dia a gente vê muita fé na rua. Coisa que não era normal. Não era comum, né? Por isso que ela está falando, que ela queria ser operacional. Isso. Eu tinha algumas fontes de inspiração, que é uma policial do BAC. O BAC é o Batalhão de Ações com Cães, né? E ela é cursada lá, eu olhava... Não tinha muito Instagram, nessa época era mais Facebook. E aí eu vi ela postando lá, cara, quero ser igual a ela. Tem ela, dá pra ser. E tinha a Nicole também, a Anitta Tavares, que hoje é sargento, e ela era do JIT, que era um grupamento de intervenção tática de UPP. Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Aí eles iam dar reforço para todas as UPPs. E eu olhava, ela também era loira, toda bonitona lá, e falei, caraca, dá para fazer, eu quero ser... E hoje elas falam que eu inspiro elas, né? Então, cara, que legal isso. E eu falo assim, eu vejo tantos relatos no Instagram de meninas, Busson, eu quero ser como você. Eu falo, não, vocês vão me superar, porque... A gente, né, vai fazendo e dá para vir as outras fazer melhor do que a gente já fez. Então, só que assim, no curso você tem noção do que você quer. Eu falava, eu quero ser operacional. Mas eu não sei se na primeira troca de tiro, como que eu vou reagir. E como é que foi? Eu nasci pra isso. E foi o que eu pensei. Eu nasci. Só não sabia. Hoje eu tento não xingar mais, mas eu falei, eu nasci pra essa... Pode chegar. Entendeu? Pode. É que eu me batizei, tô tentando me livrar disso. Mas assim, é muito desafiador. Não é algo fácil. Quem acompanha seus vídeos sabe disso. E eu nem posso postar tudo, né, Flavinha? Olha, eu tenho muitos vídeos bons. Vou mostrar um aqui no backstage pra vocês. Olha, eu tenho uns que eu vejo assim, que você correndo. Quantos quilos pesam? 15 quilos? 10 quilos? Uns 20 quilos. Não, o equipamento total, uns 20 e poucos quilos. Pois é. Com fuzil e equipamento. Você tem que ver essa mulher subindo o morro, com um caveirão na frente, com sargento, chama um, chama outro, só escuta aquilo. A bala correndo, e ela tá lá, ó, debaixo de um sol. Falei, gente, como essa mulher consegue? E a gente acha até engraçado, mas não fica imaginando uma situação dessa. A gente no Rio de Janeiro, de vez em quando, se depara com a situação de tiro, né? Quando já escuta um pipoco, como é que a gente fica já? Imagina você entrando assim atrás do pipoco, eu tô fugindo dele, já fico nervoso. Imagina, uma mulher que não era, até bem pouco tempo, inserida dentro desse contexto, e agora ela faz parte de um pelotão que vai enfrentar o crime
E olha que bacana. É referência para muita mulher, obviamente. É legal. Que você é referência para muitas de nós. Obrigada. E assim, você entrou para a polícia, se identificou, assumiu essa posição de liderança, se formou com certeza e posteriormente se tornou uma influência. Como é que surgiu isso? A liderança dentro do batalhão influenciou? Foram amigos? Como é que funcionou isso? Porque assim, não é normal. Ela falou assim, poxa, é difícil, quando achou que é difícil lidar com o microfone, eu acho que é muito mais difícil lidar com a pistola e fuzil, tá? Não é, tá? Não é, eu te garanto que é muito mais fácil trocar tiro. Não é, e eu te digo com propriedade porque eu tenho podcast também, né? A gente trabalha na internet e assim, é muito mais fácil lidar com arma do que com pessoas. Vamos combinar. Como é que foi para você partir para isso, Monique? Então, cara, foi uma coisa engraçada, porque o Gabriel Monteiro começou a postar uma foto minha que eu tenho lá no Jacaré, que é uma foto eu no meio, num beco, com 2 policiais do meu pelotão. Porque a gente, quando se encontrava, e vamos fazer uma foto aqui. Eu com FAL, que é aquele... Parafal? Não, parafal é menor, aquele rebate. O FAL, ele é um grandão que vai no chão. Que nem os meninos gostam de pegar, porque é mais pesado, mas eu gostava de trabalhar com FAL. E aí... a gente tirou essa foto. O Gabriel Monteiro postou e botou isso que é empoderamento feminino. Acabou. Menina, mas eu não tinha Instagram nessa época e eu não gostava. E eu julgava. Vamos falar que é verdade. Eu falava, negócio de polícia com Instagram, fanfarronagem. Eu julgava. E aí ele me mandou o bução, porque o Gabriel Monteiro é de uma turma anterior à minha. Ele era da 4ª companhia, eu era da 5ª. Então ele se formou 2 semanas antes. Sempre foi diferenciado, tá? Independente de qualquer coisa aqui. Muito o garoto bom. Sempre foi diferenciado. Sempre parece que estava à frente, sabe? Das coisas pensando. Ele ficava pra gente... vocês não lêem regulamento, tem que ler o regulamento, tem medo de tudo. Então ele sempre foi diferenciado. Nosso convidado próximo, tá? É ele? Legal. Estamos esperando a agenda dele para poder ver, porque ele já se predispôs e já falou comigo. Legal. E aí ele postou essa foto, e aí ele falou, Bução, faz rede social, aproveitei ou não gosto de... E realmente, cara, eu não gostava, não suportava. E assim, eu tava muito vivendo a polícia, sabe? Eram momentos muito complicados na polícia, na época de UPP. Cara, morria muito policial. Quando eu formei e cheguei no Jacarezinho, tinha morrido 3 policiais em uma semana. Nossa. E 2 em uma ocorrência só. Eu cheguei 15 dias depois dessa situação, com um olhão de Mônica, né, Flavinha? Eu falei, eu vou morrer. Claro. Eu vou morrer. A gente fala que é o olhão de Mônica. Mas assim, então eu tava muito ali envolvida, eu não pensava muito em rede social, não tinha... E era algo que, assim, nos primeiros anos de polícia, você vai tendo outra personalidade, você vai desenvolvendo um 7º sentido, que chama-se tirocínio. É tudo muito difícil. Você chega com muito estresse em casa, você não consegue separar ainda as coisas, muitas ocorrências que você... leva na cabeça. Então, assim, hoje, com 10 anos e meio, a gente já consegue separar as coisas. Então, assim, eu acho que os 3 primeiros anos são... cruéis. Muito pesados. A gente tem muito saber difícil. É muita maldade humana. E você chega em casa e você não tem nem coragem de falar pro seu cônjuge, pros seus filhos. O que aconteceu? Aí, pra você digerir aquilo, sabe? Então, assim, a gente... então, eu não queria rede social. Aí, quando deu... Eu acho que eu já tava com... Eu tô com 4 anos de rede social. 4 para 5 anos. Aí eu comecei a fazer Instagram, mas botando minha vida. Aí botei uma foto fardada, 2, aí começou o pessoal, pô, legal, como é que faz para estudar para polícia? Então começou com incentivo para concurso público. Que legal. Eu nem imaginava que tomaria essa proporção. E eu não imaginava o poder do microfone. É grande. É grande. É grande. Vamos combinar que, assim, nós, policiais, somos técnicos de segurança pública. E com o tempo eu fui estudando, aprofundando sobre guerra bélica. E, cara, eu fui entender que, assim, nós vivemos vários tipos de guerras, né? A primeira é espiritual. A primeira é espiritual. A primeira é espiritual. Vem antes de todas elas. Exatamente, a primeira é espiritual. Mas eu tava quando eu entrei, quando a gente recruta, a gente acha que só a bélica importa e é assim que a gente vai mudar a segurança pública e vamos resolver na bala. Não é. Não. Primeiro é que tu falou, espiritual. Aí vem a bélica. Aí vem a informacional. Essa é terrível.
A fake news é terrível, sabe por quê? Ela é invisível. Exatamente. Ela é invisível e dá muito mais trabalho. É muito mais fácil você me dar um fuzil que a gente sobe ali, confronta, acabou. Isso aqui, cara, tem um poder. E eu fui entendendo, assim, por que a segurança pública chegou nesse nível. É muitos anos de guerra de narrativa, informacional, cultural, judiciária. Então, cara, é muito complexo. Aí eu comecei a perceber que eu estava crescendo, incentivando, comecei a receber mensagem, cara, olha só esse relato aqui. Pô, eu estava em depressão, comecei a estudar por causa de você, tô vendo seus vídeos treinando, tô vendo... E o treino, assim, eu postava treinando, o treino naquele momento na minha vida na polícia era o que era minha válvula de escape. Porque eu chegava em casa de um serviço, eu não conseguia dormir, eu dava espasmo. Porque a carga de adrenalina no sangue de um policial é muito alta. Sem dúvida. Num serviço atribulado, com troca de tiro, você chega em casa, eu não conseguia dormir bem. Então eu fazia o quê? Já ia direto pro treino, pro crossfit. Ia correr, ia treinar, aí pum, eu dormia melhor. Só que eu comecei a postar isso, a minha rotina. E aí eu comecei a receber relatos de pessoas que saindo de depressão, mostrei seu Instagram aqui pro meu filho, ele vai começar a estudar pra polícia, me ajuda, como é que é isso? E foi tudo a ver com quem eu sou. Aí eu comecei a falar, cara, e assim, eu nunca tive uma vaidade, Flavinha, de não, vou fazer Instagram aqui pra mostrar meu corpo, pra acumular like, porque assim, rede social, aquilo ali também é bem perigoso, tá? Se a gente souber usar, é muito bacana, mas tem que ter cuidado pra gente não se envaidecer, pra gente não usar pra coisas erradas. Então, assim, eu fui crescendo, eu nunca me envaideci com aquilo e eu perguntava a Deus, mas será que é isso? É pra quê? Por quê? Hoje eu tenho meu propósito claro. Hoje eu sou uma voz não só para a segurança pública, como para as mulheres, para as crianças. É isso aí. Então, assim, e eu passei por violência doméstica depois de ser policial. Depois de ser policial? Era soldado. Então, assim, eu não costumo falar muito sobre isso porque eu não gosto... Machuca. Não, eu sou muito bem resolvida com isso. Para não expor algumas pessoas, tá? Envolvidas. Mas assim, dali eu acho também que eu precisei passar por aquilo para poder sentir na pele, sabe por quê? Tem certos tipos de crimes que a pessoa só tem empatia e tem um olhar quando ou acontece com você ou muito perto de você. Porque o crime a gente meio que acha que tá muito distante da gente. Sim. Não vai acontecer aqui. Sim. Até acontecer do teu lado ou dentro do teu lar. Não acredita. É errado, porque a gente precisa trabalhar com a prevenção do crime. Então, para isso, você tem que pensar que pode acontecer na tua casa, sim. Então, aconteceu comigo. E eu vi como era difícil. Como a gente tem várias camadas de preconceito. Eu, como mulher, eu já reproduzi frases machistas. Fala. É cultural. É cultural. A gente brinca muito aqui, a Flávia é uma irmã, uma amiga, a gente bate papo. E o preconceito, ele está instaurado na nossa cultura com essas frases, as frases machistas, enfim. Às vezes a gente não fala nem por mal, mas é algo que já foi implantado desde... vou fazer 45, um pouco mais velho do que você. E eu fui criado com todas essas frases, ditados, que de vez em quando a gente solta ainda, fala assim, caramba, falei... Quer ver? Briga de marido e mulher não se mete colher. Essa é a fundamental. Eu gosto. E aí, desculpa te cortar. Se mete algema ou bala. Se mete sim. Se mete sim. E aí, nesse sentido que eu ia perguntar para você, o que nós mulheres, dentro desse universo que você transita como policial, como influencer, o que a gente pode fazer para combater esse alto índice de feminicídio? Essa violência que a gente está acontecendo aqui, Monique. O que na sua opinião, o que a gente pode fazer? Legislação a gente já tem. Sim. Pessoal, a gente já tem para punir. O que falta? Levar para a sociedade esclarecimento, trabalhar nas escolas desde pequeno, porque é difícil o alto índice estar acontecendo com tanta coisa ao redor, legislação que aumenta a pena, Maria da Penha foi alterada, e continua acontecendo. Cada dia mais a gente olha para os jornais e vê o que, na tua opinião, o que a gente pode acrescentar nesse sentido. Então, vou ser bem sincera, tá? Claro. E eu vou ser bem um pouco mais radical. O que eu, Monique, percebo de políticas públicas? Que tem muita gente
que pega a pauta só de palanque. De fato não quer resolver. Vou dar um exemplo bem breve para vocês. Por que a pasta da mulher caiu na mão da deputada federal Érica Hilton? Porque os partidos maiores não pegaram essa pasta. Sim. Vocês sabem disso. Sim. E aí os partidos maiores olharam a pasta da mulher. Não quero. Com alto índice de feminicídio, ninguém quis pegar, não é interessante? Aí os partidos menores pegou, que foi o PSOL. Aí para lacrar, dá para Érica Hilton, para deputada. Então, será que realmente os políticos estão preocupados com essa pauta? Porque eu tô vendo também um monte de gente que nunca falou de violência contra a mulher, falando esse ano que é eleitoral. Então, assim, será que eu tenho uma frase no meu Instagram que é disposta a me dispor por elas? Será que realmente tem gente disposta a se dispor? Ou tá pegando a pauta porque tá em alta, tá na moda? Então, assim, cara, eu acho que tem que ter tantas mudanças, são tantas camadas. Legislação você falou que temos, mas tem que enrijecer, Flavinha. Sabe por quê? O vagabundo, ele tem a certeza da impunidade. Sem dúvida. E essa impunidade que dá liberdade para ele cometer o crime. Eu sou super a favor da gente abrir uma carta constituinte, pegar a Constituição e do zero. Sabe por quê? Desde 1988, a sociedade mudou, os tipos de crimes mudaram. Tudo mudou. Tem países aí, Chile, alguns países que mudaram a Constituição. Sim. Então, por que não? Porque aí o pessoal fala, a gente vai aceitar a ajuda dos Estados Unidos, vamos perder soberania. Já perdemos. Há muito tempo. Já perdemos. Para o narcotráfico, para a milícia. A narcomilícia. Narco-estado. Isso aqui virou um narco-estado. E o Rio de Janeiro virou berço de sacanagem. De sacanagem em geral. Até para vagabundo. A mega operação tinha um monte de chefe de facção de outros estados. Tirando férias no Rio de Janeiro. Ou seja, porque aqui se aprende tudo. E aqui faz escola. Faz escola para fora, até para outros países. Aqui então não se fabrica fuzil, mas é o maior vendedor. É o maior vendedor. E vocês viram aquela apreensão do BAC lá na... Sim, de maconha na Maré? Na Maré? Foi quase 50 toneladas, uma das maiores da história. Do Rio de Janeiro. Não, do mundo. Do mundo, eu pesquisei. A maior do mundo foi na Alemanha com 120 toneladas. Essa ficou em 4º lugar. Eu fico impressionado porque o Rio de Janeiro é tão pequenininho, proporcionalmente aos outros estados e até aos outros países. Como é que na comunidade, que vamos lá, são quarteirões ou é um morro, consegue chegar tanta droga desse tipo e fronteiras. Mas também depois que sobe uma viga da perimetral com não sei quantas toneladas e ninguém vê como é que vai embora. Você duvida de alguma coisa? Não duvido de mais nada. O carioca tem seus talentos. Tem. Carioca tem coisa que acontece só aqui, cara. E um troço impressionante. E aí eu te falo, vamos mudar. Fazer uma política nova. Vamos botar gente nova aí. Que tem gente... que realmente queira se indispor. Sabe? Vamos tratar essa pauta com seriedade. Porque os números só aumentam. Então tem algo de errado. Porque política pública já tem. É o que você tá falando. Toda hora cria uma lei nova, uma PL nova. E tá diminuindo o índice. Não. Então, desculpa. Sabe? Eu sou muito mais... Eu sou tolerância zero. Por quê? Porque eu sofri isso na pele, eu combati, cara, na ponta do fuzil. Eu já peguei muitas ocorrências de mulher, queimada no pneu, Covardia, né? Feminicídio, dentro de comunidade, porque a lei é deles lá. Exatamente. Mas assim, por outro lado, se o vagabundo fala assim, não pode bater em mulher, ninguém faz, sabe por quê? Porque lá é pena de morte. Lá dentro resolve, é pena de morte. Se não tiver liberado, não faz. Por quê? Porque lá não tem impunidade. A regra é deles, tem o juizado deles lá. Então, o que falta pra gente? Leis mais duras. Políticos que realmente queiram, tá? Fazer uma prevenção, mudar essa cultura. Por quê? Não é um problema, é igual... A violência doméstica está dentro da pasta de segurança pública. E eu não posso falar aqui para vocês uma solução para a segurança pública. Porque não é. É algo complexo. São várias soluções em conjunto. Uma delas é a gente começar a mudar a nossa cultura. Por que eu te falei que isso aqui é um poder enorme? Eu cresci vendo novelas da Globo, vendo Zorra Total,
onde você ouve piadas o tempo inteiro machista, que denigra a imagem da polícia, demoniza a gente, onde você tem uma novela que o galã é o Cauã Raymond e o policial é o corrupto, truculento, barrigudo. Então a criança cresce com o quê no subconsciente? O estereótipo do polícia é esse, e do vagabundo é o coitadinho. E a Bibi perigosa é legal, ser mulher de vagabundo é maneirão. Ah lá, que linda. Surgiram, diga-se de passagem, depois dela, que foi referência para várias outras mulheres dentro das comunidades, tá? Você tem noção que no Rio de Janeiro vende tornozeleira eletrônica falsa para nego usar de ondinha dentro de favela? É verdade? É verdade. Na Rocinha. Não, querida. Vende. Cara, na Rocinha vende, dentro de comunidade vende. Olha que problema grave cultural que nós estamos tendo. A sociedade vende tornozeleira eletrônica para ganhar like. Ganhar like e pegar mulher, né? Mulherzinha em baile. Porque fala que é bandida, é brava. É onda. É brava. Agora, da onde que vem essa onda? Da onde que vem essa cultura? Do que a gente vê nos canais aí abertos. E assim, foi muitos anos a gente vivendo daquela maneira alienado, sem podcast, sem rede social. Sem É esclarecimento. por isso que querem controlar as redes sociais. Por quê? Quem controla isso aqui, quem controla isso, tem o poder da narrativa. E a gente... Eu vivi alienada, porque eu só assistia Globo. Minha infância também foi... Ela me fala assim, me remete muito até aos Trapalhões mesmo, que pegavam sim, que ficava, que era e que roubava, e que espancava. Enfim, mas dentro desse cenário todo que você foi forjada, vou chamar assim, você teve uma essência de que passou também para você, de trabalhar socialmente em prol da população, do próximo. E aí, de repente, me vem a ideia de você ser pré-candidata a deputada federal. Cara, explica um pouquinho isso aí, porque não é pra qualquer um não, tá? Acho que desafio muito grande. Se ela falou que ela gosta de emoção, filha, desafio. Espera que... desafio, Monique. Então, foi uma decisão muito difícil. Muito difícil mesmo. Demorou, assim, uns 8 meses para tentarem me convencer. Eu não queria, por quê? Primeiro, porque eu amo ser policial e eu achava que eu tinha ainda muita coisa para viver dentro da polícia. E vamos combinar, no nosso país, a gente tem muita dificuldade de confiar em políticos. Político não tem credibilidade alguma. Não tem. E eu tinha consciência de que, assim, eu vou deixar de ser influência e vou virar política, né? Se eu for eleita. E a minha credibilidade vai cair. Porque uma coisa é você ser influência policial, as pessoas confiam em você de uma maneira. Quando você senta numa cadeira política, as pessoas já te olham diferente pelo que a gente já vê de corrupção no nosso país. Então, assim, eu sempre tive aversão à política. Eu sempre tive pavor de política. Porque meu avô sempre foi politizado, então eu ouvi ele falar, né? E eu não gosto, não quero isso aqui. Então tudo é natural do ser humano que a gente não gosta muito, a gente vira o nariz, dá uma repulsa. Sim. Só que assim, vivendo todos esses anos dentro da polícia, vivendo segurança pública, enxugando gelo, eu vi e percebi que tudo na nossa vida é política, por mais que a gente não goste. Tudo. Obrigados a votar. Não tem jeito. Não, sabia que eu fiquei uns 3 anos justificando sem votar, de tão decepcionada que eu estava. Porque a gente pensa assim, é mais do mesmo, e vai entrar lá, vai entrar no sistema, vai fazer a mesma coisa. Então, assim, eu acho que muitos brasileiros têm esse sentimento. Sim. Então, por isso que a decisão foi difícil, porque meu Deus, mas aí quando eu percebi que mesmo você não votando, a política está dentro da decisão da nossa vida, influencia economicamente na nossa segurança, na nossa saúde. Tudo é política, a gente respira política. O ir e vir seu no dia a dia, tudo é política. É gestão da política. As políticas de incentivos, as políticas educacionais, saúde, segurança pública. É determinado. E é bacana que, assim, eu já tive o Filipinho lá no começo, foi uma referência, porque ele conseguiu trazer pessoas que não eram da política para a política. E isso deu credibilidade muito para ele. E legal. E é algo que ele faz muito bem, porque ele é um cara que anda muito, ele se relaciona muito bem. E aí a gente fala muito sobre isso lá, que é assim, quando a gente fala de política primeiro, sempre tem aquela rejeição. Tem.
quando a gente fala sobre o problema, sobre o fato, aí depois introduz e todo mundo dá atenção. Dá atenção, é uma estratégia até que a gente utiliza muito para começar a abordar, falar um assunto, porque, cara, realmente, todo mundo... Sim. Todo mundo tem repulsa de política. Mas eu acho assim, com essa questão, o que eu vou deixar para as minhas filhas, sabe? Porque eu falo, eu já dedico minha vida e minha liberdade para a sociedade, que eu... Às vezes, nem merece tanto que a gente é criticado, né? Mas assim, eu me propus aquilo e é meu propósito de vida. Aí eu comecei com a influência, né? Eu não procurei, Flavinha, Pietro, não procurei política, eu não bati na porta de ninguém. A política que veio até mim e falou, olha, você tem essa oportunidade aqui de fazer política, de continuar o seu trabalho, de escalar o que você já faz com a caneta na mão. E aquilo foi uma semente plantada em mim. Mas sim, foi muitas noites de oração. Imagina. Muita. Até porque Deus falar assim, minha filha, é isso que você tem que fazer. Eu não capacito os escolhidos, eu escolho e vou lá e faço. É difícil. E assim, é uma decisão que é diferente. Eu sou uma pessoa pública hoje, influência, mas assim, eu posto o que eu quero. Sim. Eu não posto muito da minha vida pessoal com minhas filhas. Agora, quando você vira político, esquece, sua acaba. Sua vida vira de cabeça para baixo. E você está disposta a isso? Já botei o pé. Falou já era. Já tô. Então, assim, é isso. Só que assim, quando eu pego um desafio, eu vou até o final. Sem dúvida. E eu tenho meus valores que são inegociáveis. Qual foi o fator determinante para você decidir? Olha, você ficou 8 meses. Olha, eu vou por isso. Qual foi o fator principal para você decidir? Motivou? Então, acho que foram as minhas mulheres. Foram elas. Quem são elas? As mulheres que eu ajudo na minha rede social. Como eu falo para mulheres, eu recebo muitas denúncias, né? E assim, eu já tenho um espaço lá em São Gonçalo que ajuda mulheres, com psicólogo, eu tenho aula de defesa pessoal, eu dou curso de tiro, eu ajudo de todas as maneiras que eu posso e consigo. Só que eu tenho salário de polícia, né, gente? Não é muito. Então eu tiro dinheiro do meu bolso para ajudar uma mulher com Uber, para operar... Tá com sangramento, que foi espancada, o mioma estourou. Só que, assim, a demanda tá tão grande, Bem-vinda. Que eu não tenho mais de onde tirar. E aí a política vai ser a minha oportunidade de ajudar principalmente as mulheres, mas no âmbito geral. Porque o deputado federal, ele tem que ajudar em todas as esferas, né? Então, assim, a minha decisão final foi para poder escalar essa ajuda. Porque eu acho que o político está ali para isso, para servir, para ajudar. Então a minha decisão foi tomada em cima da minha alta demanda dentro do Instagram e assim, de eu querer poder fazer mais, mas eu fiquei entre, né? A gente bota na balança, será que vale a pena? Tô com minha vida tranquila, né? Já tô tirando um dinheirinho de internet, vou ficar aqui sossegada. Porque isso, não foi. E assim, precisa ter tanta coragem quanto subir um morro e trocar tiro. É por isso que eu falei, hoje a política, ela quando entra na gente, é igual o que nós falamos aqui, é uma imersão que você não sai mais. Infelizmente, é uma areia movediça que você não sai mais. Quanto mais você se mexe, mais você desce nela, você fica envolvida. A gente fala isso porque, como a gente conversou aqui no início do podcast, é o primeiro podcast do Brasil com pessoas que trabalham na política. Somos assessores parlamentares, somos chefes de gabinete e a gente vivencia o dia a dia do parlamentar. Então, quer dizer, quando eu falei bem-vinda, o que você passa hoje, eu tenho certeza que você vai contribuir muito para as tuas mulheres, para as nossas mulheres, porque é isso que a gente precisa. Nós estamos numa demanda muito grande de apoio. Eu digo nós, Pietro, agora fazendo um pouco mais de... puxar para o nosso lado, mulheres, eu falo nós mulheres, porque é muito difícil, Monique, você achar apoio, rede de apoio. Eu já entrevistei aqui a Érica Paz, uma grande amiga que é do projeto Empoderadas. A Érica, eu tenho um prazer muito grande de sempre encontrá-la. Ela faz um projeto de preparação de defesa pessoal no âmbito do estado do Rio de Janeiro, só que os muros foram tão poucos que ela já passou para outros estados e está fora do Brasil. Em outros países. Outros países. E ela começou, legal. E ela começou com uma raizinha, ela começou, Flavinha, o que eu faço com isso aqui? Eu falei, voa. Porque o projeto dela começou num tatamezinho, ela é lutadora de jiu-jitsu, e a gente falando de luta, eu falei...
profissional de UFC. Profissional de UFC. Eu conheço. E aí ela saiu dali e ela falou, cara, eu tenho que fazer empoderadas. E isso é o que eu tô te falando, é rede de apoio. Isso é política pública. Isso é política pública, exatamente. Né? Isso é o papel. E aí o seu desafio, Monique, eu tenho certeza que ele é muito maior do que esse que você está tendo agora. Porque você não vai ter só mulheres, você vai ter crianças, você vai ter idosos. E o que você pode dizer para quem está te ouvindo agora do que mais Monique pode fazer? Na área da educação, o que você ouve falar e que você fala assim, opa, isso aqui eu quero mudar? Então, como eu estava falando, nós temos que mudar muito a nossa cultura, a nossa mentalidade. Eu achava que segurança pública se fazia só na ponta do fuzil, lá no início, né? Que eu falei para vocês. Hoje não, como eu te falei. A segurança pública tem várias camadas para a gente resolver. E uma delas é a prevenção, tá? E a prevenção na infância, na adolescência, dentro da escola. Porque quando a gente não tem a percepção, a noção do que realmente é segurança pública, quem está de fora, a culpa cai toda o quê? No colo do policial. Sim. Ah lá, o policial que não trabalha. A mancha criminal está desse jeito porque não tem polícia, porque é efetivo. Não é, gente. Tudo vem da política pública. Então, quais leis nós temos? A DPF 635 proibiu operações, aumentou o índice de crime. Então, a gente precisa se inteirar o que está acontecendo. Porque é muito fácil, a corda estoura no colo do policial. Então, assim, eu acho que nós precisamos investir muito em educação, em cultura, em esporte para essas crianças terem essas oportunidades para não entrar para o crime. Eu sinto uma necessidade muito grande do nosso país sair dessa coisa de assistencialismo. Bolsa Família é importante, é fundamental, mas ninguém quer trabalhar mais, Flavinha. E qual é a política pública que tem pós o Bolsa Família? Para capacitar essa mãe, esse pai, para sair daquilo. Aquilo deveria ter um tempo determinado para sair da miséria. Isso me desespera, sabe por quê? Vários casos de crianças abandonadas que eu pego, de denúncia, que eu vou lá na casa resgatar as crianças, todas elas eu ouço, sabe o quê? Eu falei, por que você não dá essas crianças pra avó criar? Não, porque eu tenho bolsa. Não, por causa da Bolsa Família. Isso. Cara, essas crianças estão vivendo refém da Bolsa Família. Sim. E continuam na miséria, porque não tem como é que você vai fiscalizar isso? A miserabilidade é a forma pela qual ela pode se manter. E outra coisa, e muda economicamente, porque ninguém vai querer trabalhar por um salário mínimo se está ganhando Bolsa Família. 3, 4 já ultrapassa o salário mínimo. É isso. 3, 4 bolsas já ultrapassa o salário mínimo. Então, assim, precisamos de um incentivo, de capacitação pós-Bolsa Família. Tirar essas pessoas do assistencialismo. Isso é terrível. O que me parece é que é para virar voto de cabresto. Não quer que o brasileiro evolua, não pense. A gente precisa botar nosso povo para pensar, para raciocinar, para ter senso crítico, tá? Outra coisa que afeta diretamente a segurança pública, controle de natalidade. Não temos. Não existe política pública para isso, gente. E ela esbarra num problema maior, você sabe qual é? Religião. A Igreja Católica e outras denominações têm essa problemática sobre o controle da natalidade, né? E aí a gente fica refém. Mas a gente pode fazer isso não projetos. Estou falando, não. Eu tô falando não, sim, eu entendo. Eu sou a favor de você. Sim. Total. 2 filhos, mora onde? Mas a gente, olha só, eu entendo que nós não podemos obrigar uma mulher ligar e um homem fazer a vasectomia. Porque isso é até inconstitucional. Mas nós podemos incentivar. Sim, esclarecer. Botar a cultura, ao invés de botar Oruan aí na televisão, vamos botar aí o que acontece com a menina que tem 6 filhos. Porque todas essas crianças que eu resgato não é uma criança só, não. Tem 6, 7, 8. 6, 7, 8. E você acha que aquelas crianças vão virar o quê? Marginais. Isso afeta diretamente a segurança pública, afeta vocês, a mim afeta. Então vamos pensar numa política pública para controle de natalidade? Porque assim, já melhorou a questão da laqueadura. Antigamente a mulher tinha que ter autorização do marido. É absurdo. Absurdo. Não precisa mais. Só que assim, ainda é difícil uma mulher ter acesso à laqueadura no SUS. Muito difícil. Ainda é. Na verdade é difícil de ter acesso a qualquer coisa. A qualquer coisa. Mamografia? Sim.
Sim. Vamos botar aí, o exame de mamografia leva meses para você marcar no SUS. Leva. A política pública para a mulher é uma das mais difíceis pautas para você tratar. Sim. Hoje você não encontra um apoio relacionado, por exemplo, a um esporte como o futebol. O garoto precisa entrar para o futebol, o pai chega ali, pronto. Está empregado, meu filho... Não estou contra o futebol, não, mas estou dizendo que o espaço é muito mais amplo do que você pegar uma menina e falar assim, eu quero pegar minha filha e jogar futebol. Peraí, vamos ver. Como é que ela joga? Vamos lá fazer o teste. Já é uma diferença. Sim. Você sabe que a visão disso. E você traz para a saúde. Hoje você vê quantos exames de mamografia você precisa para mulheres e quantos para homens. Homem também faz mamografia? Faz. Não é quase nenhum. Quase nenhum. Aí você pega um caminhão do SUS aí para botar num lugar para fazer mamografia. Você dá, Monique, sem brincadeira, você dá 500 senhas, elas acabam em 10 minutos. Eu vou falar, eu tenho uma experiência muito triste sobre fila, né? Eu perdi minha mãe com câncer, eu descobri o câncer, em 2 meses ela faleceu. Nossa. Após 6 meses do falecimento dela, eu recebi a ligação para marcar a consulta do oncologista. Olha isso. Acabei de falar, 6 meses. No total foi 8 meses. Olha isso. Que é desde que eu descobri, eu tentei marcar. Você entra na fila lá do CISREG. E esquece. Tem gente que fica 1 ano, 1 ano e meio. Que situação, né? Então, assim, eu senti a dor. Minha mãe não tinha plano, eu precisei do SUS. E a fila é gigante, pô. É angustiante você olhar lá e ver sua colocação tá 300 e pouco. E aquilo não vai diminuindo nunca. Não anda. É verdade, não anda. E quando anda, é aquele encaixezinho que a gente sabe que acontece. É complicado. E o que você, para a sociedade, Monique, o que você pensa para a gente poder melhorar essa questão da saúde, além de tentar mudar essa política pública aí? O que você pensa como pré-candidata lá? O que você acha que você pode fazer? A gente precisa melhorar essa questão das filas, tem que zerar essas filas, né? Mas a gente precisa entender como que funciona o sistema. Nós temos que combater uma coisa que é muito grande e enraizada no nosso país, que chama-se a corrupção. E isso em todos os lugares, inclusive dentro da minha instituição. Então, eu acho que para a gente começar a melhorar leis, a gente precisa de reformas em tudo. Judiciários, forças policiais, saúde, educação. Porque não adianta a gente ter leis e ela não ser aplicada. E vou te falar, é uma pauta cara. Né? É uma pauta cara demais. Pauta caríssima. E assim, é muita coisa para fazer, gente. A gente vai ter muito trabalho, trabalho. E assim, com vontade eu tô, gás eu tenho. É isso aí. Eu entendeu? Acho que é importante você colocar pra gente que você já enxerga o que você quer fazer. Sim. Você já tem o norte. E dali você destrinchar esses pedacinhos do que você pensa em política pública. Porque isso é o mínimo do mandato. Sim. O parlamentar ele tem que pensar por aí. Porque se ele não tiver o norte, ele espalha para tudo quanto é lado e não pega lugar nenhum. Eu acho, a minha humilde opinião, que você leva muito bem essa pauta da mulher. Como você disse, várias mulheres se referenciam a você. Sim. Se refere a você, perdão, tem como você uma pessoa que elas é um exemplo para seguirem. Eu já te acompanhava há muitos anos, desde quando você começou a postar, eu falo assim, nossa, que bacana. Legal. Essa é uma policial, porque é difícil, Monique, eu não sou militar, mas é difícil você trazer positivamente. Sim. O que é a polícia militar para dentro daqui da nossa sociedade. Estourar a bolha é muito difícil. É muito difícil. Não, deixa eu só corrigir uma coisa. Você não é um militar, você é quase militar. Que ela é sargentona? Não, Flavinha, final de semana a gente chama ela pra tomar um gelo, ela tá dando tiro no stand. Ih, que legal, cara. Muito legal. Que legal. Eu falei assim, como é, Flavinha? Como é que é isso, cara? Que legal. É quase, tá? Eu sou quase, eu sou uma disfarçada. Igual aquele policial que é o quase polícia, não sei? Sim, que é Beck Papa, quase polícia. O Snoop Dogg. É a Flavinha, tá quase legal, lá. legal. Eu sou pró-armas, eu acho que toda mulher tem que andar armada. A gente aprovou agora na Assembleia Legislativa, parabéns aí aos deputados, a gente utiliza armas não letais, entendeu? O que são os sprays de pimenta? São armas não letais que a gente tem que ter. Gente, eu acho engraçado, e aí eu vou abrir um parênteses, que eu acho que você vai concordar comigo. Eu queria ver se fosse o contrário. Se fossem os homens que necessitassem de sprays de pimenta para se defenderem. Se não ia todo mundo aplaudir.
Agora, saiu na mídia uma matéria dizendo que era incentivo à violência, que era colocar mais pessoas na sociedade com modus operandi, causando mais violência não resolve. Você imagina se essa pessoa que falou isso me ouvir? Porque eu sou a favor de todo mundo andar armado, inclusive também. O pipoqueiro. Eu também. Todo mundo. Eu também. Mas Flavinha, assim, a gente encontra fatos no argumento. A gente vê os países onde são liberados o porte e a posse, e o número de violência é muito inferior. Aí o pessoal fala assim, mas é questão cultural. Que seja. A cultura, vou te dar um exemplo, que a gente sabe como é que funciona na comunidade, que você falou aqui bem. Quando o dono do morro lá fala que não é para ter violência com mulher, tem violência? Não. Não tem. Por quê? Mas por que não tem? Porque ele sabe que vai morrer. Vai ter alguma coisa. Quando a gente pega e consegue impor na sociedade, fala assim, quem entra na casa dos outros, tem gente armada que vai tomar um tiro. Você acha que os outros vão ficar entrando? Não vai. Aí são outros tipos de crime, não esses. Agora, o problema é que a gente, quando é conveniente, eles colocam como referência sempre a coisa ruim. Por exemplo, todo policial é ruim? Não. Todo parlamentar é ruim? Não. Todo político é ruim? Não é. Então, a gente não pode se espelhar pelas coisas ruins. E é bacana escutar você falar, e a gente estava nos anteriores aqui à gravação, que eu tive uma experiência muito bacana com um deputado lá em Brasília, de quando a gente vê um deputado tendo uma atitude digna, honrada, correta. Que é atípico. Que é fora do normal. Então, assim, mas isso é de arrepiar e é bacana. A esperança ainda. A gente, nem todo político ele é técnico 100%, ou nem todo político ele é bom de rua de lidar com pessoas. A gente conhece políticos lá que para lidar com um ser humano é horrível, mas tecnicamente nas questões das pautas que são pertinentes ao legislativo são excelentes. E outros que não sabem digitar nada no computador, mas quando pega para lidar com o ser humano é fabuloso. Então é essa mescla entre as pessoas que a gente precisa ter no parlamento, e bacana escutar você, que é uma... Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Desejar de antemão todo sucesso. Desejamos muita sorte. Obrigado. E que possa nos representar. Você ter uma operação dentro da comunidade e deixar aquele mundo parado de existir, isso não pode ter. Não pode. A gente não pode ter dentro do Rio de Janeiro vários Rios de Janeiro. Não pode. Eu aprendi que a gente a vida toda vai ter patrão, vai receber ordem de alguém. E lá eles não querem receber ordem de alguém. E tá errado. Tá errado. Eu recebi a ordem da minha mãe, depois eu comecei a dar ordem pro meu filho. Hoje a esposa da ordem, meu patrão da ordem. Eu viro o patrão, eu tenho um governo, o Estado, o presidente, enfim, sempre tem alguém dando ordem. E eles parecem que não querem viver isso. Não querem. Não. Então, assim, se não quer, eu acho que tá no lugarzinho errado. Vai pro outro plano, pelo amor de Deus. Eu também sou a favor. E aí, voltando para a questão do armamento, Flavinha, que a gente estava falando, só para não me perder, eu sou a favor demais. E assim, tem que andar armado. Tem que ter uma arma. E os que estão errados, fizerem errado, que paguem pelo erro. Sim. Mas que paguem. Não é que finjam que vão pagar. Então, por isso que eu falo. Para a gente resolver um problema, a gente tem que mexer em várias camadas, em várias questões. Nós temos um problema hoje gravíssimo de reincidência em crime. Eu já prendi vagabundo com 70 passagens. Então, assim, aí a galera quer falar... A audiência de custódia ele é liberado. Eu acho assim, audiência de custódia para certos tipos de crimes. Para quem é faccionado, por isso que tem que... Aí algumas pessoas falaram assim, adiantou de quê? Classificar como terrorista? Adiantou de que você cuida de um câncer dando de pirona? Não. Então, primeiro você tem que classificar, diagnosticar a doença. Qual é a doença? É terrorismo. Então, vamos aplicar uma lei mais pesada para quem é faccionado e é terrorista. E aí, esse cara que é terrorista, que é faccionado, ele não tem que ter audiência de custódia. Ele não tem que ter saidinha. Visita íntima é muito benefício para vagabundo e o cidadão preso dentro de casa. Você tá vendo? Elas recebem bolsa, eles têm visita íntima dentro. Olha, cara, é maravilhoso ser preso, por isso que eles cometem crime. Você viu aí El Salvador? Aquilo é maravilhoso. Foi só um pouquinho do que é El Salvador. Acho que a gente funcionaria bem. Se Deus me permitir, filho, eu copio. Eu copio. Eu caio. E assim, tudo. Ali tem o que eu te falei aqui, primeiro de mudar a cultura, de reformar a polícia, judiciário,
políticos. Isso tudo aconteceu lá antes de fazer a prisão em massa. Houve tudo isso anteriormente, tá? E outra coisa que nós temos um grande problema. Por que tem audiência de custódia? Na lei, eles alegam que é porque nós não temos espaço dentro dos presídios. Por que não cria o presídio? Porque dinheiro tem. Muito. Cadê? Pois é. Aí não, é melhor deixar o vagabundo solto, matando, estuprando, roubando, do que construir presídio. Então, filho, se eu for eleita... Falei igual aqueles políticos tradicionais. Vai emenda para construção de presídios, segurança máxima. Tem que ter. Tem que ter, gente. Pelo amor de Deus. Como é que você vai botar a legislação mais dura se não tem onde botar o preso? Exatamente. Tem que ter. Aí a gente esbarra em algumas questões. Nenhum prefeito quer presídio na cidade dele. Ah, isso é. Ninguém quer. Ninguém quer, porque fica conhecida como a cidade do presídio. Mas existem várias formas de incentivar. Existe, né? Se tiver um presídio lá e for criado algum tipo de benefício para o município, ele vai querer. Ele vai querer. E outra coisa que eu acho que daria certo, tá? Que eu já estudei em alguns países, é como se fosse um presídio híbrido. Uma parte privada e outra parte pública. E colocar os presos para trabalhar. Não custa nada. Não custa nada. Vai bancar o custo dele, ainda vai melhorar a economia do país. Porque cada dia trabalhado é uma redução de pena também, né? Pois é. Eu não entendo por que não tem no Brasil de tanto preso. Não, tem. Em alguns lugares tem, mas nem todos. Muito pouco. Muito pouco. Ali, não, e assim, olha só, e tem muitos problemas que a gente esbarra. Você é empresário, você quer pegar um detento para trabalhar? Não quer, mas tem quem queira. Só que esse detento tem que ir com um policial penal. Aí o policial penal vai sair lá do presídio e vai ficar com efetivo menor. Não tem nem efetivo para isso. Pelo amor de Deus. Né? Mesmo que todos os empresários quisessem, não tem estrutura, não é estruturado para isso, tá? Então, é uma questão de utilizar eles lá. Você vê que em alguns países as manutenções das estradas são feitas por presidiários. Sim. A limpeza são feitas por presidiários. Vários outros trabalhos são feitos. Você não precisa, de fato, botar dentro de uma cidade grande para poder, já que causa talvez uma insegurança, dá aquela sensação de desconforto. Tem lugares diversos. Nosso país é gigante. Sim. Sem contar que... Pode falar. Não, fala. Sem contar que nós não temos um programa sério de ressocialização. Nem para menores de idade, nem para detentos. Doutorado, e aí, mestrado. Isso incentiva a reincidência, porque o cara vai sair de cadeia, ele vai querer voltar a cometer crime, porque quem vai querer empregar? Com certeza. E qual incentivo? Tem profissão? Não tem? Cara, é uma conta muito simples. Eu acho que as pessoas complicam, porque... faz um levantamento. Mão de obra que está faltando no país é o quê? Eletricista, encanador, mecânico, pedreiro. Então vamos fazer aqui uma qualificação de ressocialização, de curso. Política pública. Capacitação. Aproveitamento da mão de obra. Não tem, amigo, não tem, Flavinho. A gente sabe. Entendeu? O menor de idade, a ressocialização dele é ir lá assinar e sair para cometer outros crimes. Eu já vi vários vídeos, inclusive, que o cara fala que vai ali assinar, mas ele vai cometer outro crime assim que sair. Sim. Na careta, na cara de pau. Mônica, eu vou te fazer uma pergunta que a gente costuma fazer muito aos nossos convidados aqui. Você hoje diz que está com 37 anos, né? Você falando pro seu eu há 17 anos atrás, há 20 anos atrás, o que você diria para aquela Monique? Aquela jovem Monique. Aquela jovem Monique que começou a trabalhar... Deixa eu ver onde eu estava. Você começou a trabalhar com 17? Com 17. Então, com 17. O que você diria para essa Monique? Hoje você olha para ela e se você olhasse para ela assim e falar assim, e aí, Monique? O que você diria? Que vale a pena a ousadia e a coragem. Vale a pena. A ousadia, a alegria? Vale a pena, porque eu lembro que eu, bem jovem, eu tinha medo de não dar certo na vida, Flavinha. Eu tinha esse medo dentro de mim. Então eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu joguei bola, eu fiz jiu-jitsu, eu fiz curso de modelo, fiz curso de maquiagem, porque eu tinha medo de não dar certo. E aí eu ficava, gente, o que eu vou ser? E tipo assim, esse ano eu termino minha faculdade de biomedicina, que era algo que eu queria lá atrás. Né? E aí a vida foi tomando outros rumos, fui mãe com 20 anos, e aí eu tinha esse medo, eu lembro que eu tinha esse medo. E aí, mas assim, algo que eu sempre tive muito forte em mim é não ter medo de nada, de desafio, do novo, de não ser acomodada, de não ser mediana.
Porque você, assim, se eu tivesse uma função aqui, Flavinha, minha função aqui é lavar banheiro. Eu vou lavar o melhor banheiro. Tudo que eu faço na minha vida, eu dou meu 1000%. Legal. E eu acho que isso é o segredo de muita coisa, sabe? E com propósito. Porque senão você vive no automático. E você perde seus valores. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso, né? Então, eu acho que talvez eu falaria para mim olhar mais para os propósitos. Porque nessa época eu vivia mais trabalhar para ganhar dinheiro, eu tenho que dar certo, quero um carro, uma casa, era muito no automático. Hoje, assim, pode vir a maior dificuldade, o maior desafio, que eu tô firme, porque eu sei qual é o meu propósito, eu sei aonde eu quero chegar. Legal. Então, assim, a gente passa ventos, mas aquilo não vai te parar, tu vai viver com mais esperança, com mais fé, sabe? E eu tenho pessoas, amigas próximas, que falam, cara, como que tu consegue? Como que tu aguenta, assim? Porque eu estaria na cama em posição fetal chorando. E, assim, a minha força primeiro vem de Deus, né? E viver com propósito, cara. E, assim, eu falo isso para as minhas 2 filhas. Eu tenho uma filha de adolescente de 17, e a adolescência é difícil, né? E, assim, muitas das vezes a gente, como mãe e pai, a gente quer que nossos filhos sejam como nós, mas não é. A gente tem que respeitar que são seres humanos diferentes. Mas eu falo muito isso para ela, minha filha. Não seja mediana. Ah, mãe, eu quero fazer faculdade de carnavalesca. Faça, mas seja 1000%. 1000%. Porque é isso que eu fiz por vocês. Então, eu não espero o mínimo que você faça pelas suas filhas, né? Nem por mim. Né? E é tão gostoso você... Tudo que tu pegar dá certo. Dá certo porque tu tem que ter vontade, tem que... E eu vou te falar, Flavinha, isso causa e gera muita inveja. Muita. Normal. Pedro, porque assim... A gente pode não ter nada material. Eu não tenho nada material, não sou rica, não... Mas, cara, sabe o que desperta inveja no outro? A tua força de vontade, a tua luz, o teu brilho. Que onde tu bota o pé, tu vai se destacar. Ah, por que se destaca? Porque tu tá disposta a pagar um preço, cara. Sem dúvida. Todo um monte de gente, pô, eu quero ser como você. Mas aí eu começo a falar as etapas. Isso tudo? Começa mais, não tenho tempo. É querência, é prioridades, sabe? E saber respeitar o tempo das coisas. Tem projetos que é a longo prazo. Hoje, nossa geração quer tudo para ontem, a curto prazo. Imediatista. E você, Monique Busson, hoje, você se projeta naquela cadeira lá, de deputada federal? Cara, você sabe que assim... Eu tô com o meu grupo já político, né, formado, a gente está trabalhando. E aí eu fico olhando assim em volta da mesa quando a gente está em reunião. E eles ficam falando como se eles já estivessem lá em Brasília. Olha! Legal. Quando nós estivermos lá, já vamos começar a fazer política para isso, para aquilo, nanana. E eu fico falando, cara, vocês acreditam mais em mim do que eu mesma. Eu não posso decepcionar vocês. Então, assim, inicialmente eu tinha muito medo, sabe? Eu não me sentia capaz para exercer essa função como parlamentar. Principalmente porque eu me cobro muito. Como eu falei para vocês, eu sempre quero dar meu 1000%. Mas eu fui amadurecendo isso dentro de mim e falando, se eu não tiver capacidade técnica aqui, eu vou colocar alguém técnico que saiba, porque eu não vou saber de tudo. A minha especialidade é segurança pública, mulheres, crianças, mas eu vou ter que ser parlamentar para todos. Então, vou ter alguém aqui que saiba de saúde, outra pessoa que saiba mais de educação. Então, assim, cara, dá para fazer. Se Deus está botando essa oportunidade, então vamos embora. E assim, você pode ter certeza que algo que eu valorizo na minha vida, na minha farda, é o nome no meu peito, que é da minha família, Busson. Eu sempre tive isso em mente. Não carrego só o meu nome, é o nome da minha família. Então eu jamais vou envergonhar a minha família. E assim será dentro da política. Que legal. Eu jamais vou envergonhar minha família, porque... Você tá sentada naquela cadeira lá, amiga. Deputada Busson. Amém, recebo. Vamos embora. A candidata já tá se vendo lá, e é isso. É isso. Você tem que se enxergar lá dentro para você poder ver o que tá aqui fora. E aí, Busson, pra gente já quase terminando aqui esse podcast, que você diria para as mulheres que te acompanham todos os dias naquele Instagram tão fantástico, com milhões de seguidores? O que você diria para elas hoje? Então, eu gosto de falar de coragem. Nós mulheres precisamos ter coragem. Coragem de denunciar. Coragem de tudo. De ser quem você quer ser. De estar onde de romper crença. Isso, crença não é só religiosa. Romper crenças dentro, às vezes, da tua própria família.
Como eu sofri esse relacionamento, né, violento, abusivo, eu tinha medo de separar e da minha família me criticar, me julgar. Olha. Que eu seria mãe solteira. Mais um relacionamento que não deu certo. Então, muitas das vezes, a crença nos aprisiona, mais do que, de repente, a violência, a dependência emocional. E nós como seres humanos, a gente não quer ser julgado, não quer ser apontado. Então, para você tomar uma decisão, você precisa de coragem. Para você denunciar o pai do teu filho, você precisa de coragem. Para você ser voz para outras mulheres, você precisa de coragem. Então, a coragem tem que estar no centro, sabe? Porque você precisa. E para homens também. Eu falo no meu Instagram que a gente precisa da ajuda de homens de bem, de valores. Porque você nasceu de uma mulher, você vai ter filhas ou tem irmãs, esposa. Então é muito difícil. Nós como mulher, nós vivemos com medo de andar na rua. A mulher tem medo de sair 5 da manhã para trabalhar, tá escuro e ser estuprada. O homem não tem essa sensação de medo. Talvez por isso que muitos não têm esse olhar de empatia. Exatamente. Sabe? Mas assim, o homem tá aqui para proteger a gente precisa da ajuda de vocês, sabe? A gente precisa que vocês venham com a gente nessa pauta, não só a gente. Então, para elas terem coragem, procurar ajuda, para se envolver em política pública, para a gente melhorar esse quadro, porque só se melhora com política, não tem jeito, né? Para dar voz, procurar ajuda, procurar ter empatia para quem sofre, porque, como eu te falei, eu já reproduzi frase machista. Ah lá, ó, voltou porque quis, gosta de apanhar. Eu já fui essa mulher. Porque eu ouvi isso uma vez e eu reproduzi. E hoje não. A gente precisa ter escuta ativa para quem está sofrendo a violência doméstica, tá? Principalmente. É cansativo. É igual você educar criança. Porque a mulher que está no ciclo de violência com a dependência emocional é como um viciado com entorpecente, é um dependente químico. Como é que você dá uma pedra de crack para alguém que usa crack e fala não fuma? Difícil. É complicado. Você vai falar para uma mulher não volta para ele. Ela vai voltar. Ela precisa de ajuda psicológica. Rede de apoio. Rede de apoio. A gente não tem política pública de fato de rede de apoio. Não tem. E cara, é um problema também muito grave, que eu tenho relatos de denúncias de mulheres que eu falava, cara, você está correndo um risco de vida. Sai daí, você tem para onde ir? Aí ela falou assim, eu vou para onde com 2 filhos atípicos? Caramba. É o que a gente mais E aí, escuta, né? A mulher, ela fica até morrer pelos filhos. Morre por eles. Morre por eles. Sim. Cara. E o que a política faz para essas mães atípicas? Nada. Né? Nada. O índice de suicídio de mãe atípica está enorme. Sim. Está enorme. Sim. Pietro, a gente está terminando o nosso podcast. Eu quero te agradecer imensamente. A sua agenda eu sei que é disputadíssima. Eu fico muito feliz em estar de frente de uma mulher guerreira, batalhadora, que eu tenho certeza que vai me representar muito bem, já me representa. Eu queria que você fizesse as honras de encerrar nosso podcast hoje. Na verdade, assim, a gente tem um lema que a gente fala muito sobre a mulher, ela pode estar onde ela quiser estar. Ela tem que estar onde ela quiser estar. E bacana ver você, de uma forma muito simples, assim, de origem, conseguir... O pessoal fala muito de concurso da PM. O concurso da PM é nível de 2º grau, mas passa lá para você. Vai fazer. Vai tentar. Uhum. E assim, você foi vencedora na tua primeira oportunidade, agarrou todas as oportunidades como uma digna brasileira e carioca, que eu vou te falar, porque eu costumo falar também que o carioca, se você nasceu aqui e sobreviveu aqui, esquece, não tem nada no mundo que É verdade. Então assim, tendo uma mulher dessa forma, a gente fica feliz. E principalmente se a gente tiver uma representação dessa na política, que a gente vive muito nos bastidores e vê como é que funciona, cara, é uma esperança, é uma chama que a gente vai ter de coração, assim, de bens, de bem e de dias melhores. Então, cara, desejo para você todo o sucesso do mundo. Obrigada. Já falei e repito, que você possa depois retornar aqui eleita para nos falar. E que o Papai do Céu te abençoe. Obrigado mais uma vez. E contamos com você sempre aqui, né? A casa Obrigada. é sua. Fica à vontade. Fique à vontade. Quem quiser te seguir, quais são suas redes? Então, é @Monique Busson. Monique com U. Busson com 2 S e N no final, tá? Monique Busson. Tem TikTok, tem Instagram, Facebook. E eu tenho o podcast lá, Papo Reto HB.
no YouTube. É eu e o Honório, a gente fala muito de segurança pública. Sim, eu já vi, leva muitos. Lá é mais tiro, porrada de bomba. Mas a gente tá querendo abrir um quadro para mais causas sociais, para começar a trabalhar esses temas, só que a gente só pode falar até dia 30, né? Porque regras eleitoral. Então só posso ir como convidada. Mas aí a gente vai deixar outras pessoas lá apresentando, vai continuar. Então, essas são as minhas redes sociais. Obrigada. Obrigada a você. Pessoal, Fala Pública Podcast fica aqui por hoje. Sigam-nos nas redes sociais. Fala Pública no Instagram, doutora Flávia Aguiar e Pietro Bernardi. Aguardem o próximo convidado. Não percam.